Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. É um prazer, é uma alegria encontrá-los mais uma vez nesta amada igreja, já agradecendo aqui esta riquíssima oportunidade do nosso bispo, pastor Samuel, pastor Enoque, de nos conceder aqui esse momento para, nesta noite, dividirmos com os irmãos alguma coisa da parte de Deus. Estamos felizes, final de semana abençoado na presença do Senhor, né? Tivemos aqui a nossa ceia do Senhor pela manhã, à noite. Quantos estiveram participando da ceia domingo? Olha aí, a maioria, né? Uma bênção pela manhã, à noite. Tivemos também a eleição da nova diretoria, com a presença, a direção do nosso bispo. E nós estamos alegres, porque a igreja segue caminhando. A igreja segue triunfando e segue debaixo da direção do nosso Deus. Convido os irmãos para lermos a palavra do Senhor na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1 até o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de Ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das Tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em Ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Vamos repetir esse verso 7? Vamos lá? Porque Deus... Meus irmãos, palavra de Deus tremenda, poderosa aos nossos corações. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Essa é uma carta pastoral e Paulo escreve ao seu filho na fé Timóteo, um jovem pastor que estava iniciando o seu ministério e que estava enfrentando dificuldades, como é algo normal na vida do ministro, na vida de cada cristão, de cada crente. Nós enfrentamos dificuldades. E com Timóteo não foi diferente. Ele estava enfrentando algumas dificuldades no desenvolvimento do seu ministério,
E Paulo escreve a ele esta carta, que é uma carta de confiança, uma carta que serviu para Timóteo e também serve para todos nós nos dias de hoje. Essa carta de Paulo a Timóteo foi um lenitivo para ele, foi um bálsamo, foi uma palavra de encorajamento, foi uma palavra, um choque, de uma palavra de Deus na vida de Timóteo. E ela tem esse poder de trazer até nós, nesses dias, esta mesma força, essa mesma vitalidade, esta mesma graça. E nós podemos ouvir nesta noite Paulo dizendo para todos nós: Eliseu, Maria, João, Jonas, Pedro João, pastor Donizete, fiquem animados, porque Deus não nos deu espírito de temor, de medo. Ao contrário do espírito de medo, ao contrário do espírito de temor, Ele nos deu o espírito de fortaleza, além de amor e também de moderação. O que estava acontecendo com este jovem obreiro? Paulo não apresenta aqui detalhes, mas ele estava preocupado com Timóteo, pelo que ele estava sentindo, por aquilo que ele estava vivenciando. Timóteo precisava reavivar a sua fé. Timóteo precisava reavivar o dom que ele recebera da parte de Deus. E o verbo aqui empregado, que é despertar, reavivar, significa manter a chama do fogo incandescente. Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, mantenha a chama acesa. Mantenha a chama acesa. Quem lida com o forno, fogão a lenha, né, que já lidou, ou às vezes vai para a roça, em algum lugar, sabe que você tem que, para manter o fogo, você tem, naquela temperatura, você tem que ficar olhando, prestando atenção. E quando a chama vai apagando, você joga um pouquinho mais de lenha. Não é verdade? Para manter aquela temperatura. Então Paulo estava dizendo: não deixe o fogo apagar. Mantenha a temperatura da sua fé, da sua esperança, da sua convicção. Porque parece que, por alguma razão, Timóteo estava se esquecendo que o Espírito Santo habitava nele. Por algum motivo, Timóteo estava esquecendo que o Senhor estava com ele. Por algum motivo, Timóteo estava se esquecendo que ele recebera um dom de Deus. Simbolicamente transmitido pela imposição de mãos. No decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa caminhada espiritual, muitas vezes nós esquecemos daquilo que nós recebemos. Diante das circunstâncias, diante das lutas, das dificuldades da vida, nós esquecemos.
E é sempre bom lembrarmos daquilo que nós temos recebido da parte do Senhor. Primeiro, Ele nos salvou. Ele nos encontrou um dia na existência, na caminhada da vida. Ele mudou a nossa sorte. Ele perdoou os nossos pecados. A cédula da nossa dívida foi rasgada. O nosso nome está escrito no livro da vida. Hoje nós temos a nossa certeza, a nossa convicção da nossa filiação. Nós sabemos que nós somos filhos de Deus e de que Ele é o nosso Pai e Ele está cuidando de nós. Temos conosco a presença do Espírito Santo, que nos auxilia dia e noite, 24 horas. O Espírito Santo está conosco, nos ajudando, nos confortando, nos consolando, nos dirigindo, nos ajudando a caminhar, a desenvolver a nossa espiritualidade, o nosso crescimento espiritual. E muitas vezes nós esquecemos desses marcos da nossa existência, esses marcos importantes da nossa vida. Todas as vezes que há um batismo aqui em nossa igreja, o nosso bispo, os nossos pastores sempre dizem aos batizandos: esta é uma marca histórica para vocês. Não esqueçam desta data. Anotem aí a data de hoje na sua Bíblia, a data do seu batismo. É claro que depois você vai receber ali um documento, uma carteira de identidade, de filiação da igreja, e vai estar tudo isso. Mas escreva na sua Bíblia, na sua harpa, o dia em que você foi batizado, que é um marco. Porque quando você passar por dificuldades, quando você passar por tribulações, quando as angústias da vida invadirem a sua alma, você vai lembrar que você é especial, que você é filho de Deus, que você tem a marca da promessa na sua vida. Não devemos esquecer da alegria da nossa salvação, da alegria da nossa conversão, da alegria do batismo com o Espírito Santo. Quantos já foram batizados com o Espírito Santo aqui? Eu sei que foi um momento marcante na sua vida. Eu sei que foi um momento especial para você. O dia em que Jesus selou você com o Espírito Santo. Não sei se foi num culto, se foi numa oração na sua casa, se foi sozinho, orando no seu quarto. Eu não sei. Mas foi um dia marcante para você. O dia que você foi batizado com o Espírito Santo. Eu não esqueço o dia do meu batismo. Fui batizado em 76 no Rio Araguaia, divisa de Goiás com Mato Grosso. Santa Rita do Araguaia e Alto Araguaia. E quem fez o meu batismo foi o pastor Eliseu Feitosa, que já dorme do Senhor. Não esqueço o dia do meu batismo com o Espírito Santo. Eu já relatei aqui. Meu pai dirigia a congregação ali de Alto Araguaia. E era um culto à noite, uma congregação simples, banco de madeira sem encosto. E tinha um coral. Não é esse coral que nós temos aqui, né? Aqui é o Gran Coral. É um coral simples. Tinham 3 pessoas, 3 sopranos, 2 contraltos, 2 irmãos no tenor, mais uns 3 no baixo. Era o coral. E os hinos eram hinos simples, hinos da harpa. Que aí o maestro tinha facilidade de dividir as vozes. E nesse domingo nós estávamos cantando um hino da harpa que dizia: ó que belos hinos os anjos cantam lá no céu. E o coral cantando essa canção, esse hino,
E de repente eu já não estava cantando a letra da harpa, eu estava cantando em línguas espirituais. O Senhor me selou ali, num culto de domingo, me batizou com o Espírito Santo. Nós temos um irmão chamado Aguinaldinho, lá em São Paulo, que ele falou: olha, eu não quero ser batizado com o Espírito Santo. Todo mundo que gosta, quer, mas por que você não quer? É porque eu tenho medo de passar vergonha. Mas Aguinaldinho, isso não tem problema nenhum, né? Não adianta, né? Você tem que buscar o revestimento do Senhor. E antigamente, batismo com o Espírito Santo era pedido. Os irmãos recebiam um pedido no púlpito, e o irmão estava assim: peço oração para que o Senhor me batize com o Espírito Santo. Gente, eu vou fazer 58, hein? Agora 58. Mas quantos se lembram disso? Os irmãos mandavam o pedido lá para o pastor, lá para o púlpito: pastor Donizete, peço oração para que o Senhor me batize com o Espírito Santo. Não é? Exato. Era motivo de oração. E Aguinaldinho não queria. Mas um dia ele foi participar de uma vigília, e a casa estava cheia, e ele foi orar e entrou debaixo de uma mesa. E irmão, e o fogo desceu, e o fogo pegou nessa vigília, e o Aguinaldinho foi batizado com o Espírito Santo. E ele agarrou na perna dessa mesa e levantou a mesa com tudo, e ele não queria largar a mesa de jeito nenhum, falando em línguas estranhas, e ele segurando na perna dessa mesa, e rodava ali na sala com essa mesa. Era uma mesa pequena, e as pessoas tiveram dificuldade de tirar essa mesa da cabeça do Aguinaldinho, e foi daquele jeito que ele não queria, mas foi do jeito de Deus, e ele foi batizado com o Espírito Santo. Então são coisas que acontecem na nossa vida espiritual, dons de Deus na nossa vida, na nossa existência, que nós não devemos esquecer, e devemos manter acesa essa chama dentro do nosso coração, porque parece que a luta é tão grande, que a dificuldade é tão ferrenha, que o gigante é tão feroz, que nós vamos esquecendo esses valores, e esse dom vai se apagando. Mas o apóstolo Paulo escreve, talvez ele chorou, talvez ele verteu lágrimas, escrevendo a última carta para o seu jovem pupilo, para o seu jovem discípulo, e ele disse: aquece, reaviva, acenda o dom que há em ti, Timóteo. Quantos nesta noite querem manter a chama acesa na temperatura ideal? Não importa se é momento de pandemia, o labor da luta, da guerra, da batalha, da dificuldade, da doença, do desemprego, mas o crente, ele não deixa a temperatura cair. Pastor Enoque, ele é alegre, o crente, ele está sempre ali na presença do Senhor, e a luta está ferrenha, está a dificuldade, mas ele joelha, ele dobra os seus joelhos, ele vai na presença do Senhor, ele fala em línguas estranhas, ele é revelado, ele tem dons, ele tem visões, ele se alegra. Há uma alegria no seu coração, um gozo na alma, porque ele sabe que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria, ela vai chegar na estrela d'alva, nas primeiras horas da manhã. Há um novo tempo, uma nova esperança. É por isso que nesta hora nós estamos aqui em Campinas, a igreja de Goiás, com esse novo tema que nós estamos vivendo nesse ano, a igreja revigorada para um novo tempo. E é como se o Senhor estivesse falando para nós nesta noite: levante-se, tenha ânimo, acenda, reaviva o dom que há em ti, porque o novo tempo está chegando para a minha igreja, para o meu povo da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
que a gente deve permitir que essas lembranças prazerosas, feitas de risos e lágrimas, se apaguem, às vezes completamente, das nossas memórias. Não sabemos por que isso aconteceu com Timóteo. Talvez pelo fato da sua saúde frágil o tenha enfraquecido, de tanto lutar com dores do estômago. Talvez ele estivesse muito cansado. Talvez nos momentos de crise ele tenha orado para que Deus viesse em seu socorro e pusesse fim a essa aflição. E como Deus não lhe respondesse do modo como ele queria, talvez Timóteo estivesse ali desanimado. Quem sabe decepcionado. Que é isso, pastor Eliseu? Decepcionado com Deus? Porque a coisa não aconteceu do nosso jeito? E Paulo começa dizendo que Deus não nos deu espírito de medo e de temor. E a gente vive num mundo repleto de medo. Hoje mesmo, no Ponto de Vista, ali na Rádio Paz FM, o tema foi esse: como lidar com essa situação de medo, dificuldades, problemas que batem à nossa porta. Mas a Bíblia Sagrada, ela contém 365 afirmações dizendo o quê? Não temais. 365 afirmações dizendo: não temais, não tenha medo. Então, para cada dia do ano, vai ter uma notícia nova lá no seu feed de notícia. Vai ter uma notícia nova lá no jornal, no rádio, na televisão, na internet. Mas também vai ter uma notícia quentinha aqui na Bíblia Sagrada. E você vai abrir ela e Deus vai dizer para você: meu filho, minha filha, meu servo e minha serva, não tenha medo. Hoje é um novo dia, hoje é segunda-feira, hoje é terça-feira, dia 12 de janeiro. Não tenha medo, eu estou com você. A minha destra te sustenta, a minha destra é fiel. Eu te fortaleço, eu te ajudo. O teu nome está no cartório, mas também está aqui, na palma da minha mão. Eu te conheço, eu te ajudo, eu te sustento. A vitória é sua, por isso não tenha medo. Para cada dia do ano, há esta voz de comando de Deus para as nossas vidas. E Satanás tenta colocar em nós, imprimir no meio do seu povo o medo. O medo. Um medo que nos enfraquece. É um medo que nos enfraquece. É aquela falsa evidência que parece ser real. E a intenção dele, do inimigo das nossas almas, é evitar que tenhamos esta vida, nesta vida, este poder, este amor e esta mente sã que Deus quer que tenhamos. Esse medo que ele tenta impor sobre nós é para que a temperatura da nossa fé, da nossa esperança se abaixe, que o nosso amor se esfrie e que a nossa mente fique doente, que a nossa mente fique adoecida. Então ele faz de tudo. Foi o que aconteceu com Jó. Muitas vezes somos pegos por esse sentimento, e aconteceu com Jó. Ele orava constantemente pela sua família, pelos seus filhos. Todos os dias ele pedia perdão no lugar dos filhos, pelos pecados que os filhos, a sua família, porventura tinha praticado.
E Jó, apesar de íntegro e reto, um espírito de medo, de temor, rondava o coração de Jó. Em seu coração. E ele fala sobre isso lá no capítulo 3, no verso 25 e 26. Olha só o que ele diz em Jó 3, 25 e 26. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive, olha só, nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. E tudo o que ele temia aconteceu. Então, meu irmão, minha irmã, não permita que o espírito de medo seja o seu senhor. Faça como fez o rei Josafá, que se fortaleceu em Deus. Quando o inimigo se aproximou, veio ao seu encalço, ele buscou o socorro do Senhor, e por isso o Altíssimo o livrou. Quantos nesta noite querem buscar em Deus o seu socorro? Não importa, meu irmão, Deus está mandando dizer para você nesta noite, não importa o tamanho do seu gigante que você está enfrentando, que você está desafiando você nas áreas da sua vida, maior é Deus. Tire os olhos do gigante e coloque os olhos em Deus. Deus é poderoso. Faça como Davi. Enfrente esse gigante, porque a vitória é sua, em nome do Senhor Jesus. Então não permita que o espírito de medo seja o seu senhor. Faça como o rei Josafá. Por quê, meus irmãos? O medo é sem dúvida um inimigo que com muita frequência ele está rondando a gente e ele vem nos atacar. O medo. E Paulo está dizendo aqui que Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia. Muito pelo contrário, o Senhor deseja que o seu povo seja um povo valente. Repita comigo, valente. Repita comigo, determinado. Repita comigo, avivado na fé. São essas as características que o Senhor quer no seu povo. Um povo valente, um povo determinado e um povo avivado na fé. Tudo que o inimigo quer fazer é tirar você desse patamar, desse nível de espiritualidade. Quer ver você prostrado, no chão, desanimado, sem forças, sem esperança. Mas se nesta noite tem alguém aqui, o Senhor nesta noite, através desta palavra, o Espírito Santo de Deus pega na sua mão, te coloca de pé, e você vai sair daqui diferente do que você entrou. Porque frequentemente as pessoas vivem com medo de tudo, não é? Medo de tudo. Medo da morte, medo do fracasso, medo de perder um emprego, medo de um acidente, medo de violência. O medo é uma forma agravada da dúvida, e ele desenvolve devido à falta da fé. Acabamos não percebendo o poderoso gigante ao nosso lado em todo o momento. E ele se caracteriza por uma desconfiança do amor de Deus. Vai colocando dúvida. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração essa certeza real do verdadeiro amor de Deus. E Paulo fala, e Deus nos deu espírito de coragem. Coragem. Vire para a pessoa que está ao seu lado, mesmo com a máscara, e diga, irmão, irmã, tenha coragem. Tenha coragem.
Estamos numa guerra espiritual, numa luta. Eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua peleja, mas no geral todos nós estamos vivendo aí essa situação pandêmica, não é? Quando eu saio de casa, eu já disse aqui, os meus filhos me recomendam: pai, tenha cuidado, não deixa, não dá a mão para ninguém, não abraça, não copa e não bebe, sabe? E quando eu chego, parece que eles estão ali com uma prancheta do IBGE. Onde você esteve? Onde se foi? Fez o quê? Lavou a mão? Então, é desse jeito. Preocupados. Agora, coragem. Meu irmão, caminhe um pouco mais. Tenha coragem. A porta vai se abrir. Tenha coragem. A vitória vai chegar. Tenha coragem. Tenha coragem. Deus quer, se você está cheio de coragem, Deus vai te usar neste ano, neste momento, para que você encoraje alguém. Você vai ligar, pegar o seu celular e vai ligar para alguém e dizer: Deus me manda trazer uma mensagem, e Ele está dizendo para você ter coragem. Então fale pelo celular, comunique, seja um propagador, um pacificador, um promotor do reino, e diga: tenha coragem, porque Deus está conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o bispo, em uma das suas palavras, ele disse que é necessário ter coragem, né? O nosso querido bispo Ides, ele disse o seguinte: é preciso ter coragem, porque um soldado medroso, ele contamina toda a tropa. Pastor Otacílio, um soldado medroso, ele contamina o quê? Toda a tropa. Se você é uma pessoa receosa, peça a Deus este espírito de valentia, de coragem, de determinação, de atitude de vencedor. Davi disse ao seu filho Salomão, nos últimos dias, nos últimos momentos da sua vida, ele disse: meu filho, eu vou pelo caminho de todos os mortais, mas eu quero te dizer uma coisa: esforça-te, seja homem. Ele estava dizendo: tenha coragem. Salomão, tenha coragem, tenha coragem. 1 Coríntios capítulo 16, verso 13. Paulo também trazendo ali um recado, uma palavra à igreja. Ele diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, e sejam o quê? Homens de coragem. E continua: sejam fortes. Sejam fortes. E não só na questão de homens, mas na Bíblia nós encontramos também mulheres corajosas, amém, irmãs? Nós encontramos mulheres corajosas na Bíblia Sagrada. Ruth foi uma mulher de coragem, viúva, numa época que já não tinha lugar para ela, era ela e a sogra, as duas no beco sem saída. Que viúva naquela situação, naquela época. E a sua sogra insta com ela para que ela fique ali em Moabe, mas ela disse: eu não vou ficar, eu vou a Belém com a senhora. Aonde a senhora for, eu vou. Aonde a senhora dormir, eu vou dormir. Aonde a senhora estiver, eu vou estar. O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Eu não te abandonarei. Aonde a senhora for, eu vou atrás, né? Ruth, uma mulher de coragem. E Deus está dizendo para você, minha irmã: levanta-te, levanta-te, porque a sua disposição
condição, você acha que você está sem força, você acha que você está sem mais nenhuma, não tem mais nenhum recurso, mas Deus está dizendo para você nesta noite, através desta palavra: levanta-te e posicione, porque a vitória é sua, em nome do Senhor Jesus. Ruth foi uma mulher de coragem, e pela sua coragem e determinação, ela foi remida, ela encontrou a sua bênção, ela encontrou a sua honra, ela encontrou Boaz. O inimigo, ele quer minar as nossas forças, ele quer minar as suas forças, porque ele sabe que o seu Boaz está ali, ele sabe que o seu Samuel está chegando, ele sabe que a sua vitória está chegando. Por isso, não desista, a sua determinação, a sua coragem vai provocar o seu milagre, a sua vitória, em nome de Jesus. Ruth foi uma mulher de coragem. Maria, mãe de Jesus, foi uma mulher de coragem. O anjo chega para ela e fala: Maria, olha, você está gerando um filho, mas não tenha medo, porque está sendo gerado em você, é do Espírito, é Deus gerando dentro de você. Não tenha medo, tenha coragem. E Maria teve coragem, ela enfrentou a situação. Ana gemeu, chorou, foi humilhada, mas ela não entregou os pontos, ela não jogou a toalha. Ela foi ao templo, ela buscou a face de Deus em lágrimas. Ela não tinha nem palavras para falar, as lágrimas só desciam, mas cada lágrima que descia do rosto de Ana, Deus estava entendendo. A lágrima pingava e Deus dizia: sim, eu sei. Outra lágrima, Deus falava: é desse jeito. Outra lágrima, está sendo humilhada, né? Eu sei. Outra lágrima, Deus: a outra tem muitos filhos, você não tem nenhum. Outra lágrima, e Deus estava dizendo: eu vou te honrar. Outra lágrima. Toda lágrima que um crente, em meio à luta, em meio à provação, em meio à noite, que está descendo do seu rosto, está sendo colhidas no santuário de Deus, e no seu tempo determinado Ele vai responder. Débora deixou de ser dona de casa e tornou-se uma juíza numa época de humilhação a toda a nação de Israel, e com ela Israel teve uma grande vitória. Uma mulher de 90 anos poderia muito bem ficar em casa fazendo tricô, um pão de queijo, uma coisa assim. Não, ela se levanta e se posiciona, fica ali no lugar que lhe é chamado, a sua posição de juíza. Deus está chamando você, você está sendo convocada. Deus tem um ministério, tem uma convocação santa para a sua vida. Não se envolva, não se deixe envolver com as coisas desta vida. Ouça a voz de Deus e diga: Senhor, eis-me aqui. Não importa a sua idade, 18, 20, 30, 40, 60 anos, já estou não tenho condições. Deus usa quem Ele quer, e Ele quer fazer você um vaso de bênção. Ele quer usar as suas mãos, a sua boca, Ele quer usar você como instrumento nesta geração. Levante a sua mão e glorifique ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tenha coragem. Espírito de amor. O que deve nortear o meu caráter, a minha vida, é o amor de Deus. Atitude de misericórdia, quando eu tenho o amor de Deus, estou mergulhado no amor de Deus. Os meus olhos têm a ótica de Deus para o meu próximo. Aí eu ando uma milha, aí eu perdoo, aí eu compreendo, aí eu entendo o meu irmão, entendo as suas fraquezas, as suas limitações, porque o amor de Deus está derramado no meu coração, e no coração em que o amor de Deus está derramado, a misericórdia, a compaixão.
não tem espírito de vingança, você não quer colocar o pé no pescoço do camarada, você perdoa, você abre mão, você anda mais uma milha, e esse é o amor que Paulo estava dizendo: Timóteo, seja valente, seja corajoso, seja renovado na esperança, no amor de Deus sobre o seu coração. Quantos nesta noite querem ter esse amor ainda renovados no seu coração, e que não permitir que esse amor se esfrie? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos terminando. A palavra de Deus diz que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que habita em nós. Paulo também disse a Timóteo que Deus nos deu o espírito de moderação, de equilíbrio, no momento da luta, no fragor da batalha. Paulo nos deu essa instrução, falando a Timóteo que nós devemos ter o espírito de moderação, de equilíbrio. Este espírito de equilíbrio diante das dificuldades. Quando nós temos este equilíbrio, esta moderação, este entendimento, não há lugar para o desespero, mas sim, nós temos uma tranquilidade, nós temos uma calma, nós temos um sossego. Tem até um hino que fala sobre sossego, do Canção e Louvor. Nós temos paz na alma diante dos desafios da vida. Fique de pé, por gentileza. Uma pessoa equilibrada, um crente equilibrado, ele consegue refletir o caráter de Deus no seu dia a dia. Porque tem gente que é ou 8 ou 80, não é? Nós devemos ter essa moderação. Temos que termos esta moderação. Meus irmãos, o Senhor quer nos livrar dos medos e nos revestir do espírito de coragem. Ele quer nos revestir com uma graça para esse amor e uma mente tranquila, uma mente sã, uma mente saudável. Quero orar por você nesta hora. O ano passado, diante de tantas aflições, diante das preocupações, um dia cheguei na rádio para trabalhar. Normal, saí de casa, tomei os medicamentos, e quando cheguei lá, o Benedito poderia me ajudar aqui, abri o programa. Quantos ouvem a Rádio Paz FM? Amém, queridos. Abri o programa, fiz a reflexão. E quando eu fui fazer a sequência da abertura do programa, o estúdio rodou. Eu não tinha condições de levantar a cabeça. Comecei a suar frio. Começou a me dar ânsia de vômitos. Vieram medir a minha pressão. Luiz Alberto, a Márcia, que estavam ali, tinham acabado de fazer o jornal. Ela estava 18/10. Não me falaram na hora. Eu passando muito mal. Eu não tinha condições de ficar em pé nem sentado. Chamaram um SAMU. E pela primeira vez eu inaugurei aquele negócio. Deram uma grande assistência. Mediram a minha pressão e me fizeram perguntas. Está doendo a barriga, está doendo o peito. Eram características de um infarto. Me colocaram na maca. Me conduziram ao pronto-socorro mais próximo ali da Unimed. Cheguei lá, fizeram uma tomografia, fizeram um exame em mim. Tinha dado um aumento de uma obstrução
no ventrículo esquerdo. E aí depois eu fui para o cardiologista. Ele pediu uma tomografia na cabeça, enfim, muito preocupado com o diagnóstico, como tudo tinha acontecido. Acusou novamente a obstrução. Alguns exames que eu fiz, ele me indicou para um cateterismo. A Ederlaine foi comigo e eu fiz o cateterismo. O resultado do cateterismo: durante o cateterismo a minha pressão estava a 18. Mas quando puxou o resultado e que nós olhamos, não tinha sinais nenhum de obstrução de coronária, de ventrículo, não tinha nada, mas a pressão alta. E o médico disse: olha, a sua pressão é congênita, ela é rebelde, você vai ter que tratar da sua pressão, mas obstrução, você não tem nada. Você pode caminhar, você pode praticar exercício. O médico estava caminhando um ano, em dezembro, caminhando, fazendo caminhada com a Ederlaine. Ele disse: pode continuar as suas caminhadas, você não tem nada. Fui ao médico, fui ao cardiologista, passou alguns remédios. Voltei lá agora esses dias e pela primeira vez, depois de 17 anos tomando remédio e medicamento, a minha pressão estava 12/8. Você pode levantar a sua mão. Meu irmão, acalme o seu coração. Eu venho aqui humildemente, debaixo da graça de Deus, e dizer para você: acalme o seu coração. Vai dar tudo certo. Aliás, na eternidade, no nosso calendário aqui, eu estou dizendo que vai dar tudo certo, mas no calendário de Deus, do Jeová, do Deus Todo-Poderoso, já deu tudo certo, já está decretado, porque Ele é Senhor do tempo e das nações. Ele não trabalha com o meu relógio, com o meu calendário. Ele é Senhor do tempo, Ele é Alfa e o Ômega, Ele é o Senhor de tudo, e é Ele que tem o mundo na palma das suas mãos. Ele tem o controle de todas as coisas, e se Ele tem o controle de todas as coisas, a sua família, a sua casa, o seu casamento, tudo aquilo que lhe diz respeito está nas mãos de Deus. Se você crê nisso, levante a sua mão e adore a Ele agora. Ore a Ele, comece a adorar a Ele, comece a orar e dizer: Senhor, não deixe que as tribulações, que esses ventos, essa situação que nós estamos passando, Senhor, de muitas informações, de muita pressão psicológica, Senhor, de muita dificuldade, de muita luta, de muita batalha, Senhor, venha tirar de mim a alegria, a temperatura ideal, Senhor, da minha salvação. Aquece o meu coração nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não tenha medo, todo espírito de medo, todo receio, toda preocupação, toda situação. Confie, espere, creia, tenha coragem. A tua coragem vai determinar a cada dia. Receba a bênção, receba o refrigério do Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Levante a mão para a sua casa e ore pela sua casa, pela sua família. Levante a mão para a sua casa, para a sua família e ore lá. Diga: Senhor, eu creio que o Senhor está cuidando da minha família, o Senhor está cuidando dos meus filhos, o Senhor está cuidando do meu trabalho, o Senhor está cuidando da minha geração, dos meus netos, do meu negócio, da minha empresa. Fique tranquilo, é o Senhor no controle, é o Senhor no controle. Tenha coragem apenas. O Senhor está dizendo: seja valente guerreiro, seja valente guerreira. Você faz parte dos 300, não importa se é 135 mil que estão diante de você, mas você faz parte dos 300 e a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus, em nome de Jesus. Tome o seu assento, muito obrigado, que Deus abençoe você e toda a sua casa.
Passei um pouco do tempo, pastor Enoque, me perdoe.